Você tira gente sadia da zona de combate. Imagina um pregador ferido pregando, um músico ferido tocando ou cantando, um coordenador ferido coordenando, alguém que reza por cura e libertação ferido orando por cura e libertação. Então o que o diabo está fazendo? Não vamos atirar para matar. Vamos deixar ele magoado, com falta de perdão, com rancor, com ressentimento, com ferida no coração. Porque se uma pessoa estiver dentro de um grupo de oração, de uma comunidade ferida, ela faz fofoca, cria panela, faz divisão, divide o rebanho, confunde todo mundo, cria problema. Então o diabo não quer te tirar da igreja. O diabo quer te deixar na igreja machucado, quer te deixar na igreja ferido, quer te deixar na igreja com raiva um do outro. É isso que o diabo tem feito, porque assim ele consegue. Porque o que a Bíblia diz? Um reino dividido não subsiste. Como que um reino vai subsistir se ele estiver dividido? Como andaremos na mesma direção se não tivermos de acordo? Então o inimigo tem as suas estratégias. E qual é a estratégia que a gente pode usar? Perdoar, reconciliar, refazer o trajeto, permitir que Jesus cure as nossas feridas. Só que a gente não quer. O que a gente quer? Fazer como Josias fez. Josias é um personagem lá no Antigo Testamento. Deus disse assim para Josias: não vai para o combate. Olha que coisa interessante. Josias era um soldado. Josias foi para a batalha, foi ferido, voltou para acampamento. Aí Deus disse: não vai para o combate, porque você está ferido. O que Josias fez? Josias se disfarçou, entrou no meio do pelotão, foi combater. Quando ele foi para o combate, ele foi assassinado. Por que ele foi assassinado? Porque ele quis ir combater ferido. E você não pode combater ferido. Charles, mas a Bíblia diz assim: mesmo enfermo diga eu sou guerreiro. Isso é exegese bíblica. Mesmo enfermo diga eu sou guerreiro. É para você dizer, não é para você batalhar. É diferente. A Bíblia não está dizendo mesmo enfermo vá para a batalha. Não, a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia está dizendo mesmo enfermo diga eu sou guerreiro. Ferido, mas sou guerreiro. Cansado, mas sou guerreiro. Desanimado, mas sou guerreiro. Estou dilacerado por dentro, mas sou guerreiro. Para a batalha, não, para a batalha eu não posso ir. Porque primeiro eu preciso ser curado. Primeiro eu preciso ser restaurado. Primeiro eu preciso que as minhas forças sejam refeitas, para depois eu sair para o combate. Porque todo soldado ferido que vai para o combate acaba sendo executado no combate. Então o lugar de soldado ferido é no acampamento, cuidando das suas feridas. E o soldado que vai para a batalha, para poder batalhar, para poder pelejar, e os nossos inimigos, nós não lutamos contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos malignos, que são espalhados pelos ares. É contra o inimigo de Deus, que faz guerra às nossas almas. É contra ele que nós travamos uma batalha. Agora, como eu vou batalhar contra o inimigo, se eu não tenho estratégia? Se eu estou querendo batalhar ferido, machucado, se o reino que eu faço parte, ele está dividido, gente, é guerra perdida. Eu fui pregar há um tempo atrás em um lugar que eu não vou citar o nome, mas não é muito distante aqui de vocês não. E eu cheguei no lugar e peguei o povo para pregar o retiro de final de semana, o povo rachado. Pensa num povo dividido. Um que não falava com um, que não falava com o outro, que estava brigado com o outro. Tinha grupos dentro do mesmo lugar. Grupinho de A, grupinho de B, grupinho de C, grupinho de D. Me colocaram para fazer uma pregação para os responsáveis ali, os servos, digamos assim. E o povo tudo rachado entre eles. E eu pensando, meu Deus do céu, mas como é que vai fazer um retiro, um encontro, se o reino está dividido? Como é que você vai vencer uma batalha se o reino está dividido? É como se você dissesse assim: olha, eu vou colocar minha confiança no pregador que a gente trouxe, porque se depender da gente, a gente está lascado. Por
Porque o reino está dividido. E aí você prega, aí você reza, aí você grita, aí você faz de tudo, vira até cambalhota, não acontece nada. Porque a casa está dividida. E um reino dividido não subsiste. A Bíblia diz assim, olha, como isso é sério. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, é a igreja quem ataca e o inferno quem recua. Mas as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. A igreja que está avançando tem poder para destruir as portas do inferno. O diabo sabe que ele é um derrotado. Ele sabe que ele não tem poder contra Deus. Então qual é a única forma que o diabo encontrou de vencer a igreja? De vencer os filhos de Deus? Dividindo o povo. Porque a mesma Bíblia que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é a mesma Bíblia que diz que um reino dividido não subsiste. Então o que o diabo faz? Usa a própria palavra contra nós. Então para que a gente não avance, não cresça, não vença a batalha, o que o diabo faz? Primeiro ele gera divisão. Porque se tiver dividido, a gente não consegue vencer a batalha. Todas as vezes que Deus permitiu Israel sofrer, padecer, chorar, sangrar, foi porque o povo estava dividido. Todo pelotão que está dividido é uma questão de tempo a sua destruição. É uma questão de tempo. E aqui eu falo em todos os sentidos. Seja em casa, em qualquer lugar. Aonde há divisão, logo vai haver a destruição. Porque a gente vai perder as batalhas, porque nós não estamos dispostos a lutar as mesmas guerras. Nós não estamos dispostos a lutar as mesmas guerras. Nós não cremos que nós consigamos vencer as batalhas que nós enfrentamos. Então eu pergunto a você mais uma vez: por que você não tem vencido as batalhas que você tem travado? Será que nós acreditamos de fato que Deus é conosco nessa guerra que nós travamos, ou que foi travada contra nós? Será que nós cremos que nós podemos sair vitoriosos disso tudo? Será que nós cremos que Deus pode nos conceder a vitória no final de tudo isso? Ou nós vamos nos acovardar? Ou nós vamos ficar reclamando no meio do acampamento? Até quando nós vamos ficar reclamando no meio do acampamento, acovardados? É tempo de permitir que Deus cure as nossas feridas. É tempo de reorganizar a casa para sair para o combate. É tempo de permitir que Deus marche à nossa frente para que os inimigos possam cair por terra. Permita que Deus faça com você aquilo que Ele fez com Judas Macabeus e com outros, como diz o texto de Isaías. Que sejamos no meio do combate como um leão rugindo no meio da caçada. Ou seja, para que quando o inimigo parar diante de você, ele possa tremer de medo, porque ele sabe que o Deus das fileiras e das trincheiras de Israel, Ele está com você naquela batalha. Deus não te chamou para perder a guerra. Deus não te chamou para perder as batalhas, porque você está indo no nome do Deus que fez os céus e a terra. Os céus e a terra. Veja, sempre que nós perdemos uma batalha para o inimigo, é o nome de Deus que é envergonhado, porque você representa um reino. Hoje é dia de Cristo Rei. Nós representamos um reino, um rei. Nós fazemos parte de um exército. E a guerra hoje ela não é física mais, ela é espiritual. Mas todas as vezes que nós perdemos uma batalha, porque o pelotão não foi bem preparado, o inimigo zomba da nossa cara, zomba da cara de Deus. Olha lá o teu exército, olha lá o teu pelotão, olha lá o teu povo, olha lá os teus paroquianos. O inimigo zomba de Deus, porque a gente não se preparou da maneira que deveria para o combate. Então, se eu quero atrair a presença de Deus para o meio do acampamento, para que Deus batalhe junto conosco, nós precisamos
santificar quem nós somos. Foi isso que ele disse para Josué lá perto das muralhas de Jericó: santificai-vos, porque amanhã o Senhor operará grandes coisas em vosso meio. Então o que Deus pediu primeiro? Santificai-vos. Organize a casa, acerte as coisas, porque quando vocês estão na minha presença, eu vou batalhar com cada um de vocês. Eu marcharei à frente de cada um de vocês. Vocês não serão envergonhados no meio do confronto. Vocês não perderão as batalhas. E por mais que tenham algumas cicatrizes, a vitória é certa. A vitória é certa. Deus está nos preparando desde ontem à noite, hoje o dia todo, para que a gente não perca mais as guerras que se levantarem contra nós, e que a gente tenha a convicção de que o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos, o Deus das fileiras de Israel, Ele caminha junto conosco no meio dessa guerra. Junto conosco no meio dessa guerra. Então você vai vencer a luta contra o mal, vai vencer a luta contra o pecado, vai vencer a luta contra as suas más inclinações, vai vencer a sua luta contra a opressão do diabo. Você vai vencer as suas guerras. Vai vencer as suas guerras emocionais, psicológicas. Você vai vencer as suas batalhas. Você vai vencer. Então Deus quer levantar nessa manhã, nessa primeira pregação, um exército, só que de homens e mulheres corajosos. Talvez você me diga: Charles, mas eu estou ferido. Está tudo certo. Mesmo enfermo, diga: eu sou guerreiro. Batalhar é outra coisa. O que você não pode perder é a certeza de que você foi constituído por Deus como um guerreiro e uma guerreira de Deus, independente do seu estado. Mesmo enfermo, diga: eu sou guerreiro, mas eu não vou para o combate ferido. Eu vou para o combate tendo as minhas forças restauradas. E quando eu sair para combater, eu saio na certeza de que Deus está comigo nessa guerra. E guerra que Deus está, a gente nunca perde. A gente nunca perde. A gente nunca perde. Só que eu preciso que Ele esteja no meio do acampamento, irmãos. Eu preciso que Ele esteja aqui, ó, no meio do nosso pelotão. E eu preciso entender o mundo espiritual como uma batalha. Porque senão o mal vai entrar na nossa Judéia e destruir aquilo que a gente mais ama, aquilo que a gente mais preza. E uma vez que o inimigo se instalou, é muito difícil tirá-lo de lá. Então é mais fácil nós atacarmos do que nos defendermos. Porque o que a palavra está dizendo? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja avança, o inferno recua. E mesmo recuando, serão derrotados. Só que o que a gente faz? Ao invés da gente avançar, a gente deixa o inimigo chegar, entrar, fazer o que quer, para depois a gente perceber que ele está lá e tentar fazer alguma coisa. Não vai resolver. Não vai resolver. Então vamos sair armados pela oração e travar uma batalha decisiva com o auxílio de Deus, para vencermos a guerra que nós estamos lutando. E no final de tudo isso nós vamos poder gritar como o povo gritou lá no Monte Carmelo: só o Senhor é Deus. Fique de pé para a gente rezar.